Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fazedores. Tô junto com meu sócio e amigo Mário Matheus e a gente vai receber um convidado super especial hoje, né, Mário? Muito legal, muito bom estar com vocês aqui. Mais uma vez com você, Henrique, meu amigo, meu sócio. Eu gosto de ter sócio é novo. E estamos aqui em mais um episódio dos Fazedores. Por quê? Para aprender com quem faz, com quem está no dia a dia. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. @somos_fazedores ou somos.fazedores? Somos.fazedores. @somos.fazedores. Eu sou eu, Mário Matheus. E eu sou Henrique Tarciano _. Tô criando bastante conteúdo lá, né, Mário? Muito legal. Tá muito show que o Henrique tá fazendo, cara. Tá vendo? Por isso que eu gosto de sócio assim, ó. Admiro o cara. Tá vendo? E eu gosto de sócio puxa-saco. Tô deixando você bem alisão, tá bom? E tamo aí, cara, com uma pessoa maravilhosa hoje, que é um empreendedor serial, que vai falar muita coisa legal e que eu quero aprender com ele, cara. Como é que é isso? Ter alguns negócios diferentes e tá podendo gerir esses negócios, ver os seus indicadores. Como é que isso funciona? Ele vai falar um pouco sobre isso pra gente também e muita coisa boa. Legal. O convidado de hoje é super especial, é um amigo, parceiro, cliente da Meet Hub também, faz parte da nossa comunidade como membro. E hoje o assunto que a gente vai falar combina muito com ele, não é à toa que a gente está trazendo essa temática, mas a gente vai falar sobre multigestão e como é que a gente organiza essa produtividade com negócios diferentes, de segmentos diferentes, mas que mesmo assim a gente se mantém produtivo, né, Marcos? Isso aí, muito Convidado bom. de hoje, então, sem mais delongas, queria dar as boas-vindas para esse amigo, Leonardo Gonçalves, diretamente de Montes Claros. Léo é fundador de algumas empresas. Vou até aproveitar uma colinha aqui para não esquecer de nenhuma, Marão. Mas Léo tem a Impressilk, a Forte Mais, a Neo Custom, a Minas Lab e a Domo Construtora. A gente vai falar um pouquinho do que cada uma dessas empresas faz, mas a gente vai desde o segmento, por exemplo, de comunicação visual até a construção predial. Então, assim, vai ter de tudo um pouco. O Léo também estava na China, então tem muita novidade para trazer para a gente nesse papo. Então, Léo, queria te dar as boas-vindas, te agradecer por estar aqui com a gente, te agradecer pela parceria, que já são parceria de anos aí junto com a gente. Sempre um prazer enorme estar com você, meu amigo. O prazer é meu. Eu gostaria de agradecer vocês, primeiramente, porque é uma honra estar aqui, né? A Mário e Henrique, pelo convite. E espero poder responder, né, a altura aí suas, o bate-papo nosso aqui hoje. Eu sou o Leonardo Gonçalves, né, de Montes Claros, igual vocês já citaram aí as empresas, né? Inclusive, eu estudei aqui em Belo Horizonte, sou formado em administração pela Newton Paiva e também fiz um MBA na FGV, em gestão de negócios e vendas. Legal. E tô nessa trilha aí, né? E apesar de tudo, antes de estudar, eu comecei essa trilha aí com meu pai, que meu pai era um empreendedor na raça, né? Ele era um cara que fazia com as próprias mãos e eu via aquele esforço dele muito grande. Apesar daquele esforço dele me orgulhar muito, mas eu queria empreender sem usar essa força toda que ele usou no passado. Legal, não, bacana demais, velho. Eu acho que esse tema que a gente vai trazer para a turma hoje é um tema que é desafiador para todo mundo, né, Mário? Isso aí. Muitas das vezes a gente se pega ali querendo fazer demais e não fazendo nada. Por muitas vezes a gente se pega, não por ter vários negócios, até mesmo em um negócio, né? Mas ter uma dificuldade de ter uma organização, uma gestão. E aí eu acho que a gente destrinchar isso assim na sua experiência, no que é o seu olhar para essa temática, eu acho que vai ser muito rico e legal. E aí a gente vai trocando, né, Marião? Acho que a gente também consegue contribuir um pouquinho nesse tema. Justamente. Vai ser bacana. Porque a gente também passou um pouco por isso, né, Henrique? Tanto eu quanto você, de ter outros negócios e como é que é isso no dia a dia da gente. E é um aprendizado bacana. Mas só para eu saber do negócio aqui, você nasceu em Montes Claros, seus pais mexiam com o quê? Com o Silk, né? Meus pais mudaram para Montes Claros em 1985, né? E eles começaram na época, tinha uma técnica que chamava Silk Screen. Eu lembro. Pegavam uma tela e nessa tela revelavam a arte e puxava o rodo na tinta e pintava as camisas, né? Ela é antiga, mas ela existe ainda, né? Ela é antiga, ela existe. Tanto é que hoje, apesar dela não ser tecnológica, ela se tornou um produto artístico. Quase vintage ali. Vintage. Então, hoje, uma camisa de silk ela é muito mais cara do que uma sublimada com tecnologia. E outra, é difícil de se achar algum local que faça. Né? Às vezes o pessoal liga até hoje, eu quero fazer uma camisa de silk e tal, porque realmente fica muito diferente, muito artístico uma camisa silcada hoje.
Legal. Ah, bacana. Legal Ia ser demais. bem trabalhoso também, né, cara? Você Bem fazer 200, trabalhoso. imagina fazer 200. E tinha uma técnica que chamava policromia também, que era deixar como se fosse reproduzir uma foto, né? Que eram as 4 cores, o CMYK, né? O cian, magenta, yellow e o preto. Aí misturava essas cores e formava a policromia, que era um silk de alta tecnologia na época. Legal. legal. Fazia as camadas das cores, né? As camadas das cores, né? Legal. Era uma técnica que hoje essa deve ser muito difícil fazer. Não deve nem achar mais, né? Legal demais. Legal. Então, agora me bateu até uma dúvida, assim. A Impressilk, então, foi você que fundou. O seu pai, ele teve algum envolvimento nesse começo ou não? Não, meu pai que fundou. Legal. É. Aí você entrou e trouxe as tecnologias todas novas, que são as tecnologias que hoje já ultrapassaram em muito e foram para outros mercados, né? Exatamente. O que a Impressilk foi fundada, ela foi uma empresa que começou no Silk, né? E depois entrou os brindes na Impressilk. Ela foi fundada em 1985 e, inclusive, foi o mesmo ano que eu nasci. Eu fiz 40 anos esse ano e a Impressilk também fez 40 legal. anos, né? Então, a história nossa ela é muito próxima. E ela foi uma empresa que ela foi crescendo e ela foi se transformando, né? Legal. Aí, quando eu assumi a empresa em 2017, nós abandonamos tanto o Silk, quanto a confecção, quanto os brindes. E nós migramos para a comunicação visual, né? Que foi um primeiro passo, porque mesmo naquela época que não tinha a dificuldade de mão de obra, não estava tão grande igual nos dias de hoje, mas eu já consegui ver que eu dependia muito de um profissional. Porque o Silk, ele era algo extremamente artístico, porque a qualidade da camiseta dependia da força da pessoa passando o Silk na camisa. Tinha até isso, então. Tinha isso. Então, se o cara tivesse com a má vontade, ia ficar mal feito aquela estampa. Então, eu já falei, nossa, a gente não pode depender. E teve uma consultoria que nós contratamos, que ela foi crucial nessa decisão. Já tinha implantado um pouco de comunicação visual e foi uma coragem muito grande, porque tinha um faturamento relevante. Em torno de 60% do faturamento da empresa era de confecção. Só que a lucratividade era diferente. Então, eu calculei, nós contratamos uma consultoria para a gente calcular quanto dava de lucro por hora a confecção e quanto que dava lucro por hora a comunicação visual. Por exemplo, a confecção dava R$ 5,00 por hora e a comunicação visual dava R$ 8,00 por hora. Só disso a gente conseguiu ver que tinha uma diferença absurda de retorno sobre o capital investido nesse pequeno tempo. Então, só que o esforço de serviço na confecção era muito maior. Sim. Não valia. E a comunicação visual, tickets mais altos também, provavelmente. E os tickets mais altos. Só que quem via de fora, como era muito volumoso, como era algo que agitava muito, na época chamou a gente de louco. Falou, não, como é que vocês vão abandonar uma coisa que tem um faturamento desse tamanho? Foi coragem e decisão, pois nós fechamos a confecção e focamos na comunicação visual. E em 3 meses, a comunicação visual ela conseguiu retomar o mesmo faturamento da confecção que a gente teve coragem de abandonar. Bom Legal, demais, né, cara? legal. Tomadas de decisão, né, meu amigo? O empresário tem que ter essa capacidade. E eu falo que isso é uma das coisas mais difíceis que tem, cara. Que é o que a gente chama de técnica de Pieve, né? Primeiro você percebe, depois você entende que é a inteligência para saber o que está acontecendo, é a emoção da decisão e a decisão, né? Que é de volação. E aí o que acontece? Então você percebe o que está acontecendo, cara. Você tem que ter um conhecimento para entender, trabalhar a sua emoção, porque às vezes você pode dizer, não, muitos anos que a gente está fazendo isso, emocionalmente eu não consigo fazer. Então você tem que trabalhar a sua emoção e tomar a decisão, cara. E decisão tomada pronto, é seguir em frente e assimilar. Quantas e quantas pessoas, às vezes, não tomaram uma decisão como essa, né? De apego mesmo, né? Sim. Às vezes de carinho pelo que fazia ali de serviço e que o negócio morreu por causa disso. Né? Você sabe o que aconteceu demais? Na pandemia, cara. Eu vi várias pessoas, e foi uma época que eu estava muito próximo, né? Claro, todo mundo naquela loucura, que as pessoas, às vezes, não tomaram decisões como mudar foco, diminuir quadro, seja lá o que for, cara. E porque estava esperando. E essas pessoas foram as que mais tiveram dificuldade, cara. Quem tomou decisão
sabe? Fez e depois retomou. Teve gente que, ok, vou diminuir aqui, depois eu aumento ali. O que aconteceu? Mas era decisão, cara. Tinha gente que demorou demais. Eu acho interessante isso. Eu não sabia dessa história, não sabia desse começo. Eu tinha quase certeza que tinha esse envolvimento, porque a Impressil, que eu sabia que eram vários anos, mas bacana demais saber dessa evolução, né? E as empresas a gente precisa evoluir, sempre. Mas acho que para o pessoal só entender antes da gente ir para a temática central, se quiser passar pelas empresas, Léo, para o pessoal entender o que é cada um dos segmentos, e se esses segmentos se comunicam, né, Marão? Isso é legal. Para dar uma organizada na cabeça, eu acho que é legal. Ah, tá. Isso é um ponto interessante. Uma coisa que eu falo, o foco nunca foi ter mais empresas, e sim negócios que se sustentam com método, né? Então, é um ecossistema. É um ecossistema, apesar das empresas elas serem de segmentos diferentes, elas se comunicam. E algumas das empresas elas têm centro de custo compartilhado para poder diminuir os custos. E um aliado muito grande que eu uso é a tecnologia. Então, eu uso bastante tecnologia de gestão para poder deixar isso mais leve, né? Legal. Porque a base, para tudo isso acontecer, foi muito demorado, não foi nada rápido, né? Foi um processo construído. Isso aí. Porque eu acho que igual o mais difícil é a gente conseguir a estrutura. Depois da estruturação, que foi possível, está sendo possível abrir mais coisas. Alguém pode se perguntar assim, por que ele não expandiu o mesmo negócio dele para várias coisas? Eu quero já responder essa dúvida, porque o negócio mãe, ele é um negócio que não tem como ter uma capilaridade muito grande, porque a Impressil, que ela é uma empresa de serviço especializado. E uma empresa de serviço especializado, ela tem que crescer a sua fábrica e, através da sua fábrica, aumentar a sua distribuição. Então, não tem como eu replicar esse negócio em vários locais e nem em formato de franquia, porque depende de um conhecimento técnico muito alto. É um negócio que ele pode ter um crescimento com sócios estratégicos, que a gente precisa ter um sócio, porque ele tem que ser dono para ele ser ensinado e ter aquele DNA de propriedade mesmo, né? E que franquia não daria certo, porque se botar uma franquia muito técnica, não vai rodar, cara. O cara não vai querer, tá? Você tá muito técnico para mim. É verdade. Então, vamos lá. A Impressil, que é uma empresa de soluções visuais, que a gente trabalha com toda a parte de fachadas de ACM, adesivações, sinalizações industriais e projetos especiais, e também nós atendemos grandes eventos, né, da cidade nossa, igual Expo Montes, feiras da prefeitura, feiras comerciais da CI, da CDL e tudo. Então a gente está bem envolvido nisso, que são serviços que demandam rapidez e tecnologia e qualidade, então a gente está envolvido nisso. E igual o primeiro negócio que foi montado a partir disso, o Neon. Começou a ter o Neon, que é um letreiro muito específico, o Neon LED, que foi uma tecnologia nova, porque antes era feito de neon de vidro, que dependia muito de mão de obra, né? Então, o Neon foi um produto novo que a gente lançou, só que a gente viu que tinha uma demanda nacional muito grande. E a gente começou a receber mensagens de clientes do Rio de Janeiro, de São Paulo. A gente falou, isso aqui é uma coisa que dá certo. Só que não dá certo dentro da estrutura da Impressil, porque é um local de venda consultiva, que a pessoa liga, não é uma venda de internet, na Impressil não tem tráfego pago, não tem criação de conteúdo tão forte quanto a Neon. Então, já foi uma empresa que nós montamos um novo CNPJ e alugamos um outro local e montamos uma empresa diferente. E já compartilhando RH e financeiro com a Impressil para poder baixar o custo. Assim. Sim. Só que E a Neon foi uma oportunidade de mercado também, né? Porque Neon sempre foi um negócio super caro, né? E assim, super de qualidade. Antigamente, né, era um negócio assim, produzido com cano, que tinha que isolar, dobrar. E aí veio a tecnologia dos LEDs novos, que deu a capacidade de fazer o que vocês fazem hoje, que não vou dizer que popularizou, porque ainda assim é algo que não é barato, mas que deu a capacidade de
gerar escala em cima disso e customizar e fazer várias coisas diferentes. Teve um pouco disso também, de olhar para o mercado e falar, pô, velho, agora é possível fazer isso e por isso que as pessoas estão querendo mais e vamos para esse lado? Foi exatamente isso, porque as pessoas sempre tiveram o sonho de ter um neon. Sim. Só que igual uma peça que hoje que a gente vende aí de R$800, ela custava R$6.000. Então era uma coisa que era um sonho, então estava na mão de grandes marcas. Inclusive, igual a gente falando daquela questão de vintage, de retrô, tem clientes de poder aquisitivo alto que só quer o de vidro, mesmo que é mais caro, entendeu? Às vezes chega a demanda pra gente que o cara quer de vidro, ele não está importando com preço, né? Apesar que essa gente não faz, mas em São Paulo tem algumas pessoas, empresas antigas que fazem... Quase na mesma linha da camisa, né? Do silk lá que você falou. Da dificuldade de ter menos pessoas fazendo e tudo mais. Isso é um ponto interessante da gente falar na questão de oportunidade. O antigo ele não está sendo substituído, ele está virando uma peça extremamente demandada e de conhecimento profundo e está se tornando um produto mais caro e quem faz está ganhando dinheiro. E valorizado, né, cara? Mas é algo retrô, é algo retrô. É como você ter um carro antigo, é como você ter... eu quero manter essa característica. E dá até um visual diferente, mas é retrô. E se é retrô, é menos demanda. Tem demanda, mas é menos demanda. Isso. Porque a galera, eu prefiro pagar R$800 do que 6 mil, porque 6 mil eu não vou conseguir fazer todos os neons que eu quero, né? Tem isso também. Exatamente. Legal. Então, acabou que, vendo essa oportunidade de mercado, a gente montou uma empresa de e-commerce, né, com site, com vendas, com regra de CRM, funil de vendas, controle de leads, separado, porque tem coisa, você tem que entender que tem demandas que você não consegue desenvolver por setor dentro da sua empresa. Esse aí teve que ser algo que tem que ser desenvolvido por fora. Até por cultura, né? Até por cultura, exatamente, para poder desenvolver a cultura. E nisso, o que aconteceu? Eu formei uma sociedade. Que eu acho que a expansão dos meus negócios todos foram baseados em sociedade. Boa. E eu tenho uma relação muito boa, porque a gente vai conversando, o pessoal, que sociedade é ruim demais, que eu nunca tive problema com sociedade. Nunca tive. Porque eu acho que eu faço sociedade com amigos, então eu já sei como que a pessoa funciona, eu sei como é que eu comunico e eu faço sociedade por caráter. Isso aí. Entendeu? Então é uma pessoa que nunca vai passar para trás. Quando a gente tem um problema, nós conversamos tanto de coisas boas como de coisas ruins da mesma maneira. Porque eu acho que uma sociedade, para ela dar certo, você tem... O primeiro ponto... Porque conversar de coisa boa é super legal. Fácil. É fácil. Então, você tem que ter um sócio, você pode conversar de qualquer coisa com ele. Desculpa até a palavra aqui, mas você pode xingar ele, você pode chamar a atenção dele, que vai estar tudo bem, e vice-versa. Ele pode chamar a sua atenção também, porque se você tem um sócio que você já tem um problema de comunicação com ele, não vai dar certo. Péssimo. Porque senão, dependendo do que você falar com ele, ele vai ficar com cara ruim, vai virar ali o rosto e tudo, e não pode ter E isso. negócio não existe isso, né, bicho? Vai ter problema, vai ter coisa errada, vai ter coisa que precisa ser corrigida, vai ter problema sério que precisa ser colocado na mesa e discutido de um outro tom e que... Não pode ser pessoal, né? Não pode ser Pode pessoal. ser, não. A gente tem muito pessoal. isso aí, cara. Vamos tocando e falando e depois tudo numa boa. E isso facilita demais o dia a dia, né, Henrique? Eu tenho essa frase que você falou, eu falo ela de vez em quando também. Eu tenho, além da Media Hub, outros 2 negócios e tem vários sócios envolvidos nisso e eu também nunca tive problema com o sócio. E aí, outro dia eu tava conversando com uma pessoa e eu até falei isso. Falei, velho, engraçado, porque realmente eu nunca tive. Mas acho que é muito no intuito, tanto meu quanto dos meus sócios, de fazer exatamente isso que você falou. De levar a relação da melhor forma possível, sabendo passar por todos os momentos. Sejam os momentos mais fáceis, quanto os momentos extremamente difíceis. E vai ter. E buscando resultado para todo mundo, resultado bom para todo mundo. Legal, parabéns, Léo. Não, igual na construção, eu tenho um caso engraçado, tem até um amigo meu, chama João Damásio. Nós tivemos uma sociedade extremamente bem sucedida na construção. Nós construímos aí durante uns 4 anos, fizemos aí umas 30 casas mais ou menos juntos. Só que chegou num momento que ele queria dedicar, que ele mexe com fazendas, ele queria dedicar mais às fazendas dele, né? E ele virou para mim e falou assim, Léo, para mim não dá mais porque eu preciso retirar o capital para poder fazer outro investimento.
Cara, e teve tudo bem. Ok. E hoje nós somos amigos da mesma maneira, não mudou nada. Então, uma sociedade, ela pode terminar também de maneira muito positiva, ela não tem problema nenhum. O início, meio e fim, porque o que acontece? Por exemplo, a gente pode estar fazendo um negócio aqui, nós três, e daqui 6 anos a vida nossa dá uma mudada. Alguém quer mudar para os Estados Unidos, ou então alguém quer mudar para outro estado. Então, ele também está sentindo, ele quer diminuir o ritmo dele de trabalho, e ele vai querer encerrar aquela situação, e ele tem que encerrar de maneira e manter a amizade, cara, porque negócio continua, e daqui 10 anos também a gente pode encontrar para fazer outro negócio. Então, a relação nossa ela tem que continuar muito boa, sabe? Concordo. E aí você fez Aí você partiu para essa do Neon e Isso. depois, aí você fez o Sociedade. Isso. Né? E já tem quanto tempo de Neon? A empresa de Neon já tem 5 anos já. 5 anos. 5 Também já está anos. bem encaminhada, bem direcionada. Bem encaminhada, bem direcionada e uma empresa já maturada já. E aí você tem esse negócio de construção. De construção que é a Forte Mais. A Forte Mais é uma empresa que eu comecei também em 2013, só que igual ela foi uma empresa que ela não funcionou no início como sociedade. A sociedade é a próxima empresa, depois a gente vou explicar. A Forte Mais, ela começou com parcerias de investimento, né? Eu entrava com a parte do recurso e outras pessoas entravam e a gente fazia um contrato ali de SCP e depois dividia os lucros, né? Então, ela funcionou por muito tempo dessa forma. Começamos com Minha Casa Minha Vida, ali em 2013, então a consultora já é um pouco mais antiga, ela tem 12 anos já de existência. Então, nós começamos com casas populares, aí depois fomos evoluindo para casas médias, e hoje nós especializamos em casas em condomínios de alto padrão. Por quê? Porque o volume de casas populares ia aumentando muito, virava ali um volume muito grande de casas, e precisaria aumentar a gestão de construção. E com casas de valores mais altos, a gente conseguiu continuar com menos obras, com mais valor e com menos trabalho, né? E a lucratividade é ela mesma, e a gente lida com clientes com maior capital financeiro, então até a negociação fica mais fácil, os negócios eles acabam fluindo nisso aí, né? Então, Legal. Legal. E hoje aí, tem outra consultora. Hoje a gente tem outra consultora, né? Pode ir. Que talvez esse vai ser o maior negócio nosso agora. E essa já é diferente. Essa já começou com sócios. E é um investimento maior, é a verticalização, né? Nós vamos construir lá em Montes Claros 80 apartamentos de um quarto, que o pessoal chama de loft, que é moderno e vai ter tudo, vai ter coworking, sala de reunião, piscina, academia, espaço gourmet, e porque a gente está entendendo que a vida das pessoas já está mudando. Ela fica pouco tempo em casa, mas quando ela está em casa, ela quer resolver tudo no local que ela está. Entendeu? Então é isso que a gente vai oferecer, e eu tenho bons sócios nisso, né? E esse modelo é novo em Montes Claros? Ou Isso. é um modelo que hoje já tem, já acontece pelo menos algumas unidades, ou vai ser algo extremamente novo para a cidade? Eu digo, o modelo de prédio, de apartamentos menores, com toda essa infraestrutura que você está falando. Ele é novo para Montes Claros. Por quê? Porque a infraestrutura que a gente vai oferecer, ela é nova. Porque apesar de ser um loft de 44 metros quadrados, mas vai ser de alto padrão. Vai ser de alto padrão. Então, um executivo, como Montes Claros virou um polo farmacêutico, então um executivo da Eurofarma, um executivo da Novo Nordisk, que vai ali, fica 2, 3 dias, ao invés dele ficar no hotel, ele vai comprar um apartamento desse, porque ele vai ter um preço acessível. Apesar, é o luxo acessível. Como tudo no Brasil ficou muito caro, a gente estudou uma ideia de poder oferecer um produto de alto padrão, mas com valor que cabe no bolso. Legal. E vai poder ser um investimento também para a classe média. Que a classe média hoje, ela ficou... Eu lembro meu pai contando, igual você vê, a classe média antigamente, ela comprava um lotinho, ela conseguia comprar um lote, ela comprava ali 2 boi e colocava na fazenda de alguém. Hoje a classe média ficou muito machucada. Ela conseguir fazer um investimento hoje é muito difícil.
Então, lá para a cidade vai ser uma realidade que a pessoa vai poder comprar um apartamento e ter uma rentabilidade legal ali depois com esse empreendimento nosso. Bacana. Bacana, Show de parabéns. bola. E aí tem a Minas Lab, Isso. que é a última, acho que a gente falou de todas. É. Aí a Minas Lab é uma empresa de... De análises ambientais, né? Que ela também é bem interessante, que a gente pegou todo o conhecimento embarcado e nela eu entrei como investidor estratégico, porque outra coisa que eu não faço, eu não entro em nenhum negócio como apenas investidor, porque eu acho que não vale a pena, porque a partir do momento que você entra apenas como investidor, você não tem controle sobre o negócio. Mas quando você é um investidor estratégico, que você tem ali obrigações de decisões, você consegue entender o negócio, a sua responsabilidade é maior e você consegue pegar todo o conhecimento daquele negócio e aplicar. E outra coisa que é interessante é a validação. Se a gente usa uma técnica, porque gestão é parecida em todos os negócios. Quando uma técnica dá certo na Minas Lab, a gente apresenta às outras empresas. Se tem na Neon que deu certo, a gente espalha aquilo ali nas outras empresas. Então, a gente tem todo esse cuidado também de fazer esse intercâmbio entre os negócios, né? Boa. Então, Legal. então, a gente consegue fazer e fazendo isso aí também. Em todas as empresas você consegue ter o CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado, ou seja, eu vou fazer o financeiro de todo mundo ou não? Isso é só nas duas empresas, na Impersilk e na de Neon? Eu consigo fazer o centro de curso hoje compartilhado é tanto da Impressilk, da Neon, da Forte Mais e da Domo. Eu legal. consigo fazer esse centro compartilhado dentro dela. E tem uma Economiza, E tem uma característica interessante também. Todos os nossos sistemas, todos os nossos ERPs, eles são web. Todos eles são web. Então, pelo fato dele ser web e as informações todas disso ficarem em nuvem, a gente consegue, através disso, de qualquer lugar, ter acesso e... a gente tem acesso, consegue ver informações. E os fechamentos de relatórios também são coisas que são importantíssimas e seguir rotina, cara. Você tem essa... E ser organizado. E você tem essa ritual de gestão, ou seja, vou olhar os indicadores de cada empresa e vou reunir com o meu grupo de cada empresa para todo mês fazer isso? Tem esse ritual. Tem. Só que, Mário, você sabe que uma coisa que é engraçada de falar disso, de organização e de rotina, eu sou o cara mais bagunceiro que pode existir na face da Terra. Parece, não? Cara, mas eu sou bagunceiro. Eu era bagunceiro. Então, como a gente tem uma skill que às vezes ela é baixa, eu fui bagunceiro a vida inteira. Meu quarto, sem entrar, é roupa espalhada, jogada e tudo. Então, apesar de eu ser bagunceiro, eu odeio bagunça. É o dilema. Eu sou bagunceiro. Então, isso foi uma coisa que eu tive que vir lutando contra essa bagunça minha. E, então, voltando ali na questão do uso da tecnologia, por exemplo, eu posso até falar um pouco assim dos aplicativos que eu uso, porque eu uso bastante aplicativos na gestão minha, que ele ajuda nisso, né? Então, para lutar contra a minha bagunça, eu tive que ir fazendo um trabalho de formiguinha. Disciplina, né? De disciplina. Foi mais de 10 anos para eu conseguir construir a minha disciplina. Porque ela não foi uma disciplina que ela foi construída. Porque, se eu for olhar a minha característica de bagunça, ela é muito forte. Ela é maior do que, então, a disciplina que te coloca no lugar, né? Ela me coloca no lugar. É outra decisão, né? É outra decisão. Porque se eu não me policiar, a minha bagunça volta. E aí, qual o aplicativo? Você está falando, aproveitando, o que você usa hoje? Quais ferramentas que você gosta e recomenda aí para a galera? Eu uso uma ferramenta muito importante, isso eu uso na minha vida pessoal. Eu uso o Evernote, já tem mais de 10 anos que eu uso o Evernote. Legal. O Evernote, todos os aplicativos que eu uso, eles têm que conversar com todos os meus gadgets, né? Então, tipo, ele vai conversar com o meu celular, vai conversar com o meu notebook, vai conversar com o meu tablet. Então, o que eu uso, por exemplo, eu uso as notas. Eu uso todas as notas do Evernote. Então, quando eu jogo lá uma nota, ele compartilha tudo. Espalha. Eu espalho. Igual, por exemplo,
todos os programas meus de assinatura. Tem todos. Eu assinei um programa. Eu assinei um programa hoje, um streaming. Eu vou lá no meu pessoal e vou colocar assinaturas pessoais. Vou lá escrever Amazon Prime, a senha, o dia que eu entrei, o dia que vence e tudo. Boa, então, eu boa. tenho tudo isso aqui em tempo real. Então, quando alguém me pede alguma informação minha, pessoal, eu tenho lá. Por exemplo, eu tenho das minhas filhas, Sofia, Betina e Léo. Igual de cabeça eu não lembro. Só que lá eu tenho CPF, RG, onde estuda, o dia que nasceu, o tipo sanguíneo, o plano de saúde, eu tenho tudo anotado. E minha esposa até, ela sabe disso, que ela pergunta se é alguma informação, pois eu entro lá no Evernote, tem lá. Tá tudo lá. Na Impressilk, por exemplo, eu tenho lá no Evernote da Impressilk. Igual, também tem todos os tipos de programas que tiver feitos, eles têm lá anotado. E, por exemplo, medidas. Tem algumas medidas que elas são muito específicas, igual, por exemplo, tem outdoor da sociedade rural. Eu tenho lá as medidas, os tamanhos certos. Então, o pessoal falou, ó, fulano comprou o outdoor de tal lugar. Eu vou lá, eu tenho a medida anotada, só jogar lá, eu tenho lá anotado. Para finanças pessoais, hoje eu uso um aplicativo que chama Mobius, que ele é até do Santander, da Toro Investimentos, que eu consigo entender tudo que eu gastei dos meus cartões de crédito em tempo real. Ele soma todos os meus cartões e minha conta pessoal. Então, através de lá, eu consigo controlar quanto que eu gasto na minha vida pessoal, entendeu? Então, acho que através Ele já é integrado? Ele já puxa esses dados sem você ter que jogar extrato lá dentro? Ele tem Open Finance nele dentro. Então, pelo fato dele ser do banco, então eu acho que ele usa. Ele é legal. Aí tem alguns, aí você consegue fazer correções manuais dele, né? Então, acaba que é isso. Legal. E a gente falou de ferramenta, mas e rotina? Hoje, obviamente, eu me identifico um pouco com essa característica de às vezes, na vida pessoal ali, quarto, essas coisas, não ter essa organização toda. Mas de cobrar e querer no dia a dia do negócio uma organização. Como é que você fez para se organizar com relação à rotina? Existe uma rotina semanal de, pô, beleza, segunda eu olho para isso, terça para aquilo, tal dia eu tenho tal reunião com tal empresa, ou mensal? O que você viu mais funcionar nesses 10 anos de luta? Porque, obviamente, eu sei que é uma luta a partir do momento que você não é uma pessoa tão organizada, mas, pô, depois que você encontra isso, eu acho que fica muito confortável a situação e, obviamente, isso precisa ser mantido, né? Porque é fácil da gente sair dessa rotina. O que eu pude fazer para identificar minha rotina, eu não sei, algumas pessoas podem concordar, outras discordar. A força mais forte disso tudo foi entender que a gente é uma pessoa só. Léo empresa, Léo família, Léo pessoa, ela tem que ser uma pessoa só. Por quê? Se você tem que ser Léo empresa, depois Léo pessoa e depois Léo família, você tem que ir tirando uma roupa e colocando cada vez ali que você vai mudando ali aquela personalidade que você está tendo que assumir. Então, o primeiro equilíbrio disso tudo foi cuidar da minha saúde. Então, a minha rotina de exercício, ela começou a me trazer a rotina pro trabalho, entendeu? Então, aquele negócio, eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã, ou eu corro, ou eu faço uma academia, alguma coisa, minha rotina ela começa muito cedo, e eu passei a dormir muito cedo. Não sei, 9h30 da noite é tarde ou é cedo? É cedo, é bom. Cedo, eu gosto desse horário. Bom horário. Mas é cedo. Outra coisa que eu fiz que eu achei bem interessante, eu tirei a televisão do meu quarto. Eu não tenho televisão no quarto, que até por relacionamento meu com minha esposa ficou muito melhor. A gente conversa muito mais. Legal. Entendeu? Boa. A gente conversa muito mais naquele momento e tudo. E me dá um sono mais rápido. Porque eu sou viciado em série. Se eu começar a assistir uma série, eu vou assistir ela até o final. E apesar de ser apaixonado com série, eu cheguei ali num ponto ali de entender que aquilo ali estava me fazendo mal. Porque, apesar da série ser muito boa e me deixar ali naquele momento tranquilo, ela não me acrescentava em nada. Ela não faz nenhuma diferença na minha vida. Então, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente consome também de conteúdo para ver se aquilo ali está acrescentando. Porque, às vezes, ela é uma coisa vazia e é um vício.
O maior vilão, acho que eu já vi algumas pessoas falando sobre streaming e eu acho que concordo, tudo em exagero pode ser ruim, mas eu acho que dos maiores vilões hoje é a rede social, né? Assim, que você vê pessoas entrando ali pra dentro, ficando horas e horas e horas, e se você parar pra perguntar ali o que a pessoa viu, né, há meia hora atrás, ela não tá nem lembrando, entendeu? Nada. E é muito louco isso, né? Pô, legal essa iniciativa de tirar a televisão e trazer isso. Então, isso foi um primeiro passo ali nessa rotina? Foi. Isso aí foi um primeiro passo, porque você tem que fazer alguma coisa ali para se incomodar. Porque nada que não te incomodar não vai te fazer mudar. Então, aí depois disso, igual eu tinha muita dificuldade também ali com as reuniões, porque a desorganização e também ali aquela questão de rotina, de entender. Foi um amadurecimento, eu acho que o passar da idade também me fez entender, porque a gente é mais jovem, a gente está ali querendo a euforia, tudo, e a gente não consegue entender o porquê das coisas. Eu acho que o envelhecer também, ele me fez entender muito o porquê. Então, eu acho que eu sou muito grato com o passar do tempo, que ele me fez muito bem de entender o porquê das coisas. Então, foi mesmo um autoconhecimento. Então, eu vim me conhecendo, que a gente acha que a gente se conhece, mas a gente não se conhece. A gente está em eterna evolução, né? Meu amigo. O conheça a ti mesmo é o mais difícil que tem. É a busca constante, né? Que é a expansão da consciência, né? Eu me conhecer, expandir minha consciência e ter essa consciência da humanidade. Isso é difícil demais, cara. Isso é uma Até coisa... das nossas falhas, né? Porque Sim. as pessoas não enxergam isso muitas das vezes. Pô, legal. E aí, então, assim, tivemos uma evolução da parte da saúde, né, do olhar para você, do cuidado de você mesmo, dessa educação do dia a dia, da rotina dentro de casa, de entender que você é uma única pessoa, seja na relação pessoal com outras pessoas, na família e nos negócios. E aí, na rotina do dia a dia da semana, assim, teve algum ponto que você acha que é interessante compartilhar com a turma de, velho, eu preciso chegar de manhã e matar isso, eu preciso chegar de manhã e ver o que eu vou fazer na minha agenda, eu preciso chegar no domingo e entender o que vai ter na minha semana. Tem algum ponto que você falou, pô, velho, isso aqui foi legal, acho que funcionou muito bem pra mim, pode funcionar pra outras pessoas? Sim, com certeza. Igual, só voltando um pouquinho ali, igual uma coisa que é essencial, uma coisa que recarrega minhas baterias, são minha família. E minha esposa e meus filhos. Igual minhas crianças são pequenas, minhas meninas têm 4 anos e o menino tem 2. Então, eu faço questão, apesar dessa rotina minha toda pesada, eu consigo passar de 3 a 4 horas por dia com eles. Eu passo 1 hora na parte da manhã, 1 hora na parte do almoço e de 1 hora a 2 horas na parte da noite. Então, é uma coisa que não abre mão e isso recarrega as minhas energias. Então, eu luto para poder ter esse compromisso e isso me recarrega e me deixa muito motivado, sabe? Porque eu acho que não valeria a pena eu ter todo esse sucesso, essa correria, se eu não tivesse minha família. E outra coisa que eu falo, não abra mão da sua família por um negócio, por dinheiro nenhum. Isso é uma coisa que não vale a pena. Porque eu vejo conhecidos que abriu mão disso e os filhos fizeram 20 anos, 25 anos e eles não conhecem o filho deles. Eles viram e falam assim, não, esse cara aqui não tem nada a ver comigo. E o hiato de a distância ali aumentou demais. O cara tem um negócio e o filho não quer fazer parte do negócio porque o filho não se identifica com o negócio e o filho tem raiva do negócio. Por quê? Porque o negócio afastou o pai dele. Então o negócio virou inimigo dele, entendeu? Então, pelo fato do negócio ter virado inimigo dele, o filho dele odeia aquele negócio. Para que ele vai entrar no negócio que fez ele não fazer parte do pai dele? Aí a gente vê pais que têm as skills muito elevadas e os filhos com as skills muito baixas. Por quê? Porque o pai não transferiu o skill dele para o filho. E isso é muito importante. Então, o que adianta a pessoa ter um sucesso empresarial e ter um desastre familiar? Não vale a pena, entendeu? Então, acho que esse equilíbrio familiar-empresa, eu acho que ele é muito importante. Eu nunca abriria mão de família por um negócio. É o que a psicologia chama de identificação negativa. Eu acho isso muito interessante.
E vai muito dentro disso, né? Do jeito que você passa pro seu filho. E quem é novo, cara, tem de ficar atento a isso. Porque o seu filho faz a identificação. Não é nada a ver com gostar ou deixar de gostar, não, tá? Mas meu pai gosta de futebol, então eu não gosto de futebol. O meu pai gosta da Impercilga, então eu não gosto da Impercilga. Ou seja, ele faz uma identificação negativa. E quando é positiva, você gosta de futebol, mas não tem nada a ver com gostar ou deixar de gostar do pai, não. Isso é outra coisa. Justamente isso. Pá, isso me incomoda, então eu não vou fazer igual meu pai. Isso me incomoda, eu não vou fazer igual os meus pais, né? E isso é muito legal. Porque se você mostrar pro seu filho que é uma boa jornada, ele pode fazer uma indicação positiva e tá ali com você, ou aquilo você. Porque não é fácil também começar uma profissão, né, cara? Você já tem algo montado, por que não? Né? Então, é bem legal isso aí que você está fazendo. Não necessariamente seus filhos vão seguir seu caminho, porque não precisa. Eles podem escolher, né, cara? Tem estrutura de família para isso, mas também não vai rejeitar, né? Com certeza, com certeza. E isso é uma coisa de família que a gente fala, é interessante, igual eles não são obrigados a escolher, mas quando você dá um direcionamento, geralmente eles vão na direção que você dá. As famílias bem-sucedidas, elas fazem isso. Que foi outra coisa que eu vi que as famílias perderam, que eu vi uma geração assim, que é um erro que eu não quero cometer, que a geração passada, algumas pessoas da geração passada cometeram, foi falar assim, meu filho faz o que quiser. Então, naquele fazer o que quiser, ele escolheu, fizeram escolhas totalmente erradas, por gosto. Então, família tem que ter tradição. Igual a gente consegue ver lá na Europa, famílias que têm o mesmo negócio há 300, 400 anos. Então, tipo assim, e nenhum foi obrigado. Mas o pai e a família sobre ali, despertar um desejo tão gostoso, tão bacana ali para a família, que falou, pô, isso aqui eu quero... Ele tem orgulho do legado que a família construiu. Fala, não, meu pai fez isso, eu vou fazer aquilo. Um exemplo foi até aquele empreendimento que a gente foi lá da Pininfarina, Sim. Que é um escritório que já vem de gerações. Anos, né? Olha que coisa interessante. Os caras continuam e transcendeu a Europa, né? Saiu da Europa. Com orgulho danado, cara. Então, eu acho que é isso aí, a gente fazer isso aí diferente. Igual a gente tem que ver também... Vamos falar um pouquinho das gerações mais jovens, de tecnologia. Às vezes ele consegue ter ali um sucesso jovem, muito rápido, e ele tem que entender que aquilo ali ele construiu porque ele fez algo muito disruptivo. Mas ele precisa ali de uma família por trás, ou então de uma pessoa mais velha também para ele orientar, porque aquilo ali pode ser passageiro. Eu acho que tem ganhos em tudo aí, né? Ninguém sabe tudo, né? Nenhuma geração sabe tudo. As gerações podem se complementar. Acho que, né, Marão? Nós somos um exemplo de gerações diferentes, próximas, mas que... Próximas não, né? Diferente. Eu até gostaria que fosse próxima, mas não é. Mas eu vivo aprendendo muito com o Mário e é sempre uma troca muito legal. Por diversas vezes a gente já entrou em discussões do negócio aqui e que... eu tenho a tranquilidade, por exemplo, de perguntar para ele, porque eu sei que ele vai botar a bola no chão e falar, velho, calma, eu já passei por isso aqui conduz dessa forma que vai ser melhor, e é quase que um mentor meu nessa parte de gestão, mas o quanto que isso é rico, né, Marião? Não, muito rico, e também de estar com a geração nova que quer fazer, que quer experimentar, e tira esses bloqueios da gente, né, cara? Não, então vamos lá, vamos experimentar. E às vezes você vai pegar a sua experiência e dizer... A experiência, ela é muito útil, cara, mas ela não pode também atrapalhar as novas intenções, as novas jogadas, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado. Mas que ela tem um peso na hora da decisão, né, cara? Isso tem, ou na hora de uma experiência. E isso é muito legal. A gente tem uma convivência de gerações aqui que é muito legal, cara. E eu adoro isso, porque me dá muito gás, né? Com certeza. Show demais. Ó, nós estamos indo não para os minutos finais, mas eu queria trazer uma temática que eu acho que pode ser interessante. Léo acabou de estar na China, né, numa visita. Você foi na Canton Fair? Eu fui na maior feira de comunicação visual do planeta, né, em Xangai, na Saing, China. Legal. E isso com o intuito de trazer tanto matéria-prima quanto trazer equipamento, por exemplo, para a Impressil, para Neon. Queria entender um pouquinho de como é que foi essa experiência. Conta para a gente, porque, sem dúvida nenhuma, o futuro já está acontecendo lá numa velocidade muito mais rápida do que está acontecendo aqui. O que foram os pontos principais? Como é que foi essa viagem para a gente conhecer um pouquinho disso?
Olha, a primeira coisa que fala assim, você ir para a China parece que você está abrindo uma porta e indo para o futuro. Realmente, assim, parece que é uma realidade que a gente desconhece. E, pelo que eu entendi, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque, como existe vários interesses econômicos, é vendido muita informação errada da China para nós, né? Então, na verdade, hoje a China tem muita coisa para ensinar para nós. Não só de tecnologia, mas de cultura, porque a tecnologia ela vem da cultura, ela vem da disciplina e ela vem do comportamento. E o chinês ele tem um comportamento que ele é um comportamento de sucesso. E essa viagem para a China foi a melhor viagem que eu já fiz na vida. E é um local que eu quero ir uma vez por ano, pelo menos, porque... Que legal saber disso, cara. Não tinha essa impressão, não. É. Realmente por isso, porque a informação que é vendida para nós, ela é muito... ela é distorcida. A China ela é extremamente desenvolvida. Em Xangai, é uma cidade de 20 milhões de habitantes, e eu andei em Xangai e não vi uma pichação. Imagina uma cidade do tamanho de São Paulo. 20 milhões, cara. Não tem uma pichação. A cidade não tem sujeira. E não tem muita lixeira. Isso foi outra coisa que me surpreendeu. Porque o pessoal fica, tá sujo porque não tem lixeira. A gente fica escutando isso, né? Pouquíssima sujeira. Simplesmente a sujeira que você faz, você carrega ela até o local apropriado para você descartar. O chinês é extremamente educado. Muito educado. Ele escuta muito para depois falar. Respeita as pessoas mais velhas. Então, existe essa hierarquia, né, da idade. Então, eu acho que... Legal. E fora que o comportamento alimentar deles também, eles alimentam... talvez a comida não seja do nosso paladar, só que igual a alimentação deles é muito mais saudável que a nossa. Isso faz uma diferença, né, cara? Os caras ficam mais bem fisicamente, mais longevos, com qualidade, né? Não, é engraçado, essa parte, tanto da pichação quanto dos lixos, né? Tem dois caminhos aí, né? A parte educacional e a parte de fiscalização. Eu imagino que ambas ali fazem parte disso, né? Deve ter uma fiscalização mais restrita e que, beleza, faz super sentido, porque nós estamos falando de coisas que não deveriam acontecer, e uma frente de educação. E quão a gente está distante disso, né? A gente anda hoje no Brasil e não é isso que você vê em lugar nenhum, né? Assim, na verdade, em algumas partes, por exemplo, do país, você vai para uma região do sul, já é um pouco mais limpo, um pouco mais sem pichação, por exemplo, mas no resto do país é completamente diferente disso. Mas legal, interessante. E quais outros pontos que você acha que foram... que chamaram a atenção assim, da cultura, Léo, antes de entrar para a parte de negócio? Assim? Eu acho que a humildade, sabe? Eu visitei, a gente teve acesso a um rapaz lá que ele é bilionário, o cara, e o cara, ele foi lá receber a gente. Ele tem uma empresa de comunicação visual lá, que representa 10% do faturamento dele, que só essa empresa fatura, essas 26 empresas, ela fatura R$1 bilhão por ano. E equivale, então, ele é um cara que fatura aí 10 bilhões. Ele fatura 1,5 bilhões de dólares por ano. E, numa humildade, o cara recebeu a gente, tudo. E no final ele perguntou assim, do que vocês viram aqui na minha estrutura que pode ser melhorado? Que legal, hein, cara? Entendeu? Então, tipo assim, ele não se acha melhor do que ninguém. Um eterno aprendiz, né? Um eterno aprendiz, porque se eu falar para ele uma maneira lá dele parafusar o parafuso de uma maneira diferente, ele vai entender que ele está ganhando com isso. Então, uma coisa que eu trouxe, eu acho que é a humildade. Eu acho que o sucesso, a linha de sucesso, quanto mais ela sobe, mais a humildade tem que subir também, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas se perdem, principalmente aqui no Brasil, porque o sucesso é tão raro aqui, que quando a pessoa sobe, a soberba dela sobe junto. Cresce mais do que o sucesso. Ela deixa de ser acessível, então eu acho que a pessoa de sucesso ela tem que ser mais acessível, mais humilde, para ela poder inspirar, até para acabar esse dogma no Brasil entre o empreendedor e o trabalhador, porque todo mundo está no mesmo barco. Entendeu? Eu acho que a humildade, eu acho que é uma coisa que eu trouxe muito forte de lá. Eu acho que foi a humildade.
Legal. E conseguiu trazer novos negócios, novas ideias ou novas máquinas? Como é que foi isso aí? Trouxe, com certeza. Eu já fechei um container e a gente está trazendo, nesse primeiro momento, eu estou trazendo máquinas para minha empresa. Umas 7, 8 máquinas que a gente está trazendo, né? E também várias tecnologias, a gente vai conseguir fazer vários produtos de maneira diferente, mais barato e diferente. Igual essa empresa que a gente visitou, um funcionário meu produz R$20 mil por mês. Um funcionário dele produz 120 mil. Eita. Então, o que ele produz em 2 meses, eu levo 1 ano. Mas aí é tecnologia ou produtividade do colaborador? Os dois. Os dois. O que ele faz nem um ano, eu demoro 6 anos para fazer. Que isso, cara. Eu fui lá numa sala, eu tenho os vídeos aqui que eu vou mostrar para vocês depois. Ele tem lá uma sala de impressão que tem 46 impressoras e um operador. Nossa, que louco. Caramba. Um operador. E lá no quadro dele lá tem 13 procedimentos de ligação dos equipamentos e 13 procedimentos de desligamento. Então, o que acontece? Existe a disciplina, até a maneira do cara, ele tem todos os fluxos de trabalho lá, e esses fluxos de trabalhos desenhados, eles são seguidos. Aqui no Brasil, a gente vai fazer uma linha de trabalho, a gente vai fazer uma linha de fluxo, a gente tem que ficar o tempo inteiro repetindo aquele fluxo de ano em ano. Senão, o desenho está desenhado, a próxima pessoa que vai entrar lá só vai seguir. Aqui no Brasil, o problema nosso muito grande é de disciplina. Nós, brasileiros, nós somos indisciplinados, a gente não é criado para disciplina. E essa falta de disciplina nossa, ela causa um prejuízo financeiro que ele é astronômico e ele não é calculado. Então, eu acho que a base de tudo é ensinar o brasileiro nosso, a gente tem que ser disciplinado. Aqui a gente é totalmente indisciplinado em tudo. Marca reunião, não vai. Falta trabalho. Outra coisa, o pessoal lá, para faltar o trabalho, tem que ser uma coisa muito relevante. Muito relevante mesmo. Então, aqui a pessoa falta trabalho por qualquer coisa. Os problemas aqui, eles estão sendo tudo muito grande, sabe? Tudo muito polemizado e se a gente for entrar ali no fundo, está tudo sendo infantilizado. Igual na minha empresa, lá esses dias, eu virei uma reunião e falei assim, pessoal, vocês têm que entender o que é uma conversa de respeito e o que é eu faltar educação com vocês. Ter conversas firmes não é ser sem educação. Aqui no Brasil, a gente está chegando num ponto que tem uma conversa firme e está começando a virar falta de educação. Então, nós, como os empreendedores, a gente não pode... Essa é a última coisa que eles já estão conseguindo, as pessoas já estão conseguindo fazer, a gente já tem que chegar e falar, eu estou tendo uma conversa aqui com você de firmeza. Então, pelo amor de Deus, eu não estou faltando, eu não estou sendo mais educado com você, eu não estou te diminuindo, mas eu tenho que conversar sério com você. Então, se a gente puder ter conversas sérias, a gente vai poder conversar o quê com as pessoas? A gente não vai poder Como é que vai fazer a pessoa nada. crescer, né? Não vai ter desenvolver. como. Quem só passa a mão na cabeça é no máximo nossa mãe, né? Porque o resto do mundo não vai passar, não. E a gente tem esse custo da ineficiência aqui no Brasil, né, cara? Cara, isso é uma questão social, histórica, mas é o custo da ineficiência. Então, é o que você fala, as pessoas... volta lá, repete aqui, volta lá. E que se tivesse um processo, se seguisse bem o processo, que não tem essa... Mas é um pouco cultural, é um pouco de educação, e para melhorar, tem de melhorar lá, para que esse resultado se sinta depois. A China fez isso, cara. Ela mudou, tanto que é um país socialista, totalmente capitalista, né? A entender. Mas ela mudou isso, cara. Vamos tratar bem aqui as escolas. Eu estava vendo um post, se for verdade, cara, tá lá uma criança na escola comendo 5 bolachas e tomando que suco, e o cara na prisão, não que ele não mereça, mas com 3 refeições de alta qualidade. Cara, tá errado. Vai tirar isso? Não é tirar isso. Quem sou eu para dizer isso? Mas colocar aqui, cara, para dar uma boa formação. Aí a gente começa a ter esse resultado, né? Mas enfim, né? Não, eu acho que o exemplo grande disso é que a gente pode citar o TikTok. O TikTok, até 17 anos de idade, lá na China, ele só mostra conteúdos científicos. Só geografia, matemática. Dá para fazer, né?
Dá, É só querer, né? o aplicativo, ele só consegue usar 4 horas por dia, entendeu? E o que a criança nossa assiste no TikTok? É dancinha, é um bolo de R$1 milhão com uma influencer postou. Então, a gente já começa com esse comportamento errado. Então, igual voltando àquele assunto das redes sociais, as redes sociais nossas, elas estão sendo usadas de forma completamente errada. Igual, eu sou a favor de ter controle sobre a rede social, porque está sendo banalizado tudo que é tratado ali dentro, sem controle nenhum. Mas um país que tem jogo de azar aqui que ninguém controla, cara, tem muito pra caminhar pra controlar. Vamos começar pelo jogo da azar. Pelo amor de Deus, pô. Mas eu acho isso muito louco, porque realmente, assim, e a gente não viveu essa geração indo para a estrutura de trabalho efetivamente, né? A geração que nasceu com rede social, ela não chegou ainda, porque o TikTok, o Instagram é de 2009. TikTok, se eu não me engano, deve ser algo em torno de 2018, 2019, sei lá, se eu não me engano. Então, assim, essas gerações que nasceram e que vivem consumindo esse monte de bobagem na rede social, essa galera não chegou ainda no mercado de trabalho. Eu acho que isso vai ter um impacto de uma dimensão, assim, astronômica. Primeiro, quando se fala em ansiedade, né, sobre dopamina ali o tempo inteiro, né, porque você está sendo o tempo inteiro com dopamina na sua cabeça, de dopamina que não está te levando conhecimento nenhum. E aí você fica acostumado em ter tudo imediato, de estar o tempo inteiro sobre esse efeito. É outro problema. Sem estar levando nenhum conhecimento ali para dentro da sua estrutura. Então eu acho que isso vai ter uma consequência na hora que essas pessoas forem para o mercado de trabalho, que eu acho que a gente não faz ideia. Então eu acho que essa linha de controle que você está falando, eu acho que alguma coisa vai ter que ser feita, realmente. Porque se nada for feito, o país não está preparado. Assim, os pais não estão preparados para tirar e controlar essa educação. Vai ter que ir para uma linha de realmente, velho. Como é que faz para as crianças, adolescentes, não usarem isso da forma errada? Porque realmente vai ser um problema. Se a gente adulto não consegue controlar muitas das vezes, quantas vezes você já nos pegou não controlando o uso da rede social? Nossa, tenho certeza que todos nós já. Sim. Então, acho que é loucura. E aí você vê o país que criou o TikTok, por exemplo, que é o principal problema, ele controna. E o resto do país, do resto do mundo, pau quebrando. Então, acho que, são aprendizados legais, até com relação a essa viagem também, né? Acho que igual outra coisa, olha pra você ver, são coisas simples que trazem resultados extraordinários. O que eles fizeram? E isso eu sou totalmente a favor também. Eles regulamentaram, igual, por exemplo, para você falar de contabilidade na internet, você tem que ser contador formado com a inscrição na instituição de contabilidade. Porque aqui no Brasil isso é verdade. Como é que uma pessoa que não formou em nutrição vai ficar falando de comida? Aí o que você faz? Você desestimula a pessoa a estudar. Então a gente está derrubando o ensino. Como é que uma pessoa foi para a faculdade, estudou 4 anos de nutrição, aí veio fulano de tal que aprendeu, não sei, ele nem aprendeu como que faz ali nutrição e vai lá ter um sucesso estrondoso na internet sem ter formação. Entendeu? Então eu acho que tem que ser regulamentado. Para você falar de medicina, você tem que ser médico. Você falar de academia, você tem que ser educador físico. Porque senão a internet, ela tá uma terra de ninguém, sabe? Total. Você nem sabe quem acreditar. Olha, legal, cara. Estamos partindo pro final aí, né, Henrique? E o tempo passa rápido. Finalmente. Só me fala aqui, cara, quais são os próximos passos, o que você tá trazendo máquina aí, que eu quero crescer, quero... O que é o objetivo? Qual que é o objetivo? Eu vou ali de Montes Claros, como é que isso funciona? Eu acho que igual os objetivos nossos é consolidar os negócios mesmo, igual é interessante eu acho que o empreendedor, nós empreendedores, a gente tem ali uma busca incansável. E o cooperativismo, eu quero cooperar para a sociedade que eu me encontro, entendeu? E eu quero ter qualidade e trabalhar com muito propósito. E as novidades é essa mesmo. Eu quero desenvolver essa relação com a China e continuar expandindo os negócios com qualidade, gerando emprego e renda na região nossa. Eu acho que o meu intuito é esse. Eu acho que igual nós empreendedores, nós temos que entender que igual eu faço um trabalho social. Por quê? Eu gero emprego e renda e riqueza. Então, eu estou fazendo meu trabalho. Então, o meu papel na minha sociedade é gerar emprego e renda. E com isso eu trago desenvolvimento. Igual nós empreendedores, a gente tem que ter orgulho disso e levantar essa bandeira. Igual o pessoal pergunta, você faz um trabalho social? Faço. Eu gero emprego e renda. Então esse é o nosso trabalho. Então eu quero, meu plano, gerar mais riqueza e gerar
mais renda e desenvolver e continuar contribuindo para a sociedade. Isso aí, meu amigo. Você tá de Legal parabéns. demais, fantástico. Muito Acho que bom. teve vários pontos legais do papo, assim, a parte de gestão de tempo, essa organização, essa abertura que você trouxe de realmente saber reconhecer a desorganização interna e como é que a gente trabalha isso para chegar no ponto que está. Todos os negócios envolvidos, essa ida para a China, acho que foi um papo fantástico, né, Manuel? Muito bom, cara. Mais Muito uma bom. vez. Um aprendizado enorme, meu amigo. Muito obrigado. O cara é fazedor mesmo. Tá aí provado que é fazedor. E você tá de parabéns, cara. Porque a vida do empresário é isso. É todo dia fazendo e aprendendo e criando algo novo. Parabéns, meu amigo. Muito bom estar com você aqui. É isso mesmo. Eu vou falar as palavras finais, assim, agradecer para quem está nos assistindo, agradecer, Léo, pela presença, por estar aqui conosco, estar aqui compartilhando, dar essa abertura e essa liberdade de trazer tanto conhecimento. Falar que é um prazer enorme, velho, conviver com você. Eu que já estive lá em Montes Claros, Mário, fui recebido de uma forma que foi fora do comum. Legal Léo. demais, né? O Léo foi de um carinho, velho, comigo, com outras pessoas que a gente estava lá junto. Os outros, Ricardo, Leandro. Então, assim, foi um prazer enorme. Jairo, Jeremias, foi um prazer enorme estar lá na cidade de vocês, conhecer o negócio. Então, assim, eu já estive na Impressico pessoalmente. E admiro o trabalho e admiro você como pessoa. Então, assim, obrigado por ter estado aqui com a gente. Espero a gente poder trilhar essa caminhada, que a gente sabe que é uma caminhada longa, que está só no começo, mas juntos, porque é isso que você falou. Com mais gente perto, com mais empreendedor trocando, a gente entendendo que a gente é mais forte junto, a gente vai mais longe. Então, eu queria deixar as últimas palavras com você. Se quiser deixar um recado para quem está nos assistindo também, com relação a tudo isso que a gente passou, e te agradecer, meu amigo. Não, beleza. Eu quero agradecer vocês pelo convite, igual mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. E o trabalho que vocês fazem também é extraordinário. Eu acho que igual a comunidade ela é uma coisa que acrescentou demais. E também essa cooperação. Imagina o tamanho do desenvolvimento que vocês estão causando aqui em Belo Horizonte, e no estado e no Brasil. Isso é muito bacana e eu fico muito honrado de fazer parte, né? Eu falo, meu Instagram é leogonçalves.br, quem quiser seguir, lá tem as minhas empresas também. E eu queria falar uma palavra final, que é o seguinte: produtividade não é fazer tudo, é fazer o que importa. Você ser empreendedor não é estar ocupado, e sim saber gerenciar a sua vida e a sua rotina. Isso aí, meu amigo. Show de bola. Então, Obrigado. ficamos com essa baita mensagem. E, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Dou como encerrado mais um episódio. Pessoal, acompanha a gente aí nas redes sociais, @somos.fazedores. A gente vai sempre estar trazendo gente de alto nível e sempre conhecimento super legal para a gente estar compartilhando com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado e até o próximo episódio do Somos Fazedores. Valeu.